Fala, rapaziada, começando mais um podcast Código Zero, podcast produzido aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi. Primeiro episódio foi com Vera Araújo, hein? Imperdível. A gente falou sobre contravenção, falamos sobre os segredos da máfia. Aliás, o tema do podcast foi esse, o Jogo do Bicho e os segredos da máfia. Eu te convido a assistir esse podcast também, não perder o convidado que nós temos hoje, claro, mas a não perder também o nosso primeiro episódio. O podcast foi com a Vera Araújo, jornalista investigativa do Jornal Globo, com o tema Jogo do Bicho e os segredos da máfia. Imperdível. YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, em todas essas plataformas você pode acompanhar o podcast Código Zero. Para você que está chegando agora, o meu nome é Lucas Araújo, eu sou jornalista aqui da Super Rádio Tupi. Esse é o podcast Código Zero, que é um podcast especializado em segurança pública, na temática de crime, na temática de segurança, e a gente explora, conversa, debate os principais acontecimentos, os principais desdobramentos da segurança, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Gente, nosso convidado de hoje é um convidado muito importante. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ele vai ser o cara que vai comandar a primeira guarda armada da história do Rio de Janeiro. Delegado mais jovem da história do Brasil. Não sei se é da história do Brasil, mas a gente vai chegar lá. Mas em 2023, se não me falha a memória, ele vai explicar a história dele, vai contar a história dele. Delegado mais jovem do Brasil, um cara que tem uma história bacana, uma carreira surpreendente, porque apesar de jovem, é um cara que alcançou um patamar muito importante e vai ser ainda mais importante para o Rio de Janeiro. Eu estou recebendo hoje, tendo o carinho, a honra e o respeito de receber Breno Carnevale, o diretor da Divisão de Elite do Rio de Janeiro. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Lucas? Muito obrigado pelas palavras, pela acolhida. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Tupi, no podcast Código Zero. Eu mesmo já quero assistir o podcast com a Vera Araújo, que é uma craque, né? Uma jornalista super dedicada a esse tema da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, e para mim é uma honra estar aqui com você. Verdade. Nós já nos encontramos em diversas operações na ordem pública, enfim, na polícia. Eu estou aqui para a gente trocar bastante sobre segurança pública à disposição de vocês. Tá certo, Breno. A gente vai entrar na temática Divisão de Elite do Rio de Janeiro, Guarda Armada, que muita gente quer saber. O povo está acompanhando os treinamentos, a academia sendo preparada. Serão aí mais de 600 guardas, né, atuando a partir de janeiro, pelo que eu vi. Mas antes da gente fazer um en passant, eu sei que está todo mundo interessado em debater Divisão de Elite, a gente precisa falar um pouco da tua história. Quem é Breno Carnevale? Como é que você chegou na Polícia Civil? Como é que você chegou ao cargo de delegado mais jovem do Brasil? Tá ótimo. Bom, eu sempre quis ser policial, né? Sempre tive o sonho de ser policial, especialmente no Rio de Janeiro. Sou nascido e criado, né, no Rio de Janeiro. Fiz prova para inspetor de polícia em 2012 e também para delegado de polícia. Os dois concursos, né? Eu tive a graça de ser aprovado, então eu consegui, né, com 22 para 23 anos, me tornar delegado de Polícia Civil. Como eu já tinha esse foco, eu já entro na faculdade, né, com muito foco nos estudos, já me preparando para eventualmente fazer um concurso assim que eu saísse da faculdade. Aí o concurso abriu no meu último ano de faculdade, eu consegui ser aprovado, e à época, né, inclusive foi matéria de jornal, que eu fui considerado o delegado mais jovem do Brasil, né, o delegado de polícia mais jovem do Brasil. E para mim, motivo de muita honra, muita felicidade, né, eu poder ter conquistado esse sonho profissional e ter trabalhado, né, ter esse título de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que muito me honra. E você chega na Polícia Civil, Breno, e apesar da tua juventude, o auge da tua carreira, você cai numa unidade que é uma das mais importantes, que é a Divisão de Homicídios. Como é que foi chegar pegar logo essa bomba de primeira? Pois é, eu com um pouco menos de um ano de polícia, né, eu fui para Homicídio da Baixada, que é uma unidade especialmente dedicada à investigação de mortes violentas, homicídios, latrocínios, feminicídios, e que cobre 13 municípios, né, da nossa Baixada Fluminense. Então ela fica sediada em Belfor Roxo, mas as equipes elas circulam, investigam crimes que acontecem, né, em Magé, Guapimirim, São João, Queimados, Paracambi, enfim, todos os 13 municípios da Baixada Fluminense. Foi uma experiência muito rica. Eu costumo dizer que o crime de homicídios, ele é uma verdadeira escola. A investigação do crime de homicídio é uma escola, porque, em regra,
associado ao crime de homicídio, existem outros crimes subjacentes, como tráfico de drogas, tráfico de armas, a própria questão da guerra de facção, da contravenção penal. Então, assim, a investigação de homicídio permite um aprendizado de investigações também de lavagem de dinheiro, de grupos criminosos como milícia e tráfico. E eu fico 2 anos no homicídio da Baixada, consegui lá, né, desenvolver um trabalho tanto no plantão, em que eu coordenava as equipes que chegavam ao local de crime, então coordenava aquelas primeiras diligências a serem feitas numa investigação de homicídio, que são fundamentais: coleta de depoimentos de testemunha, imagens de câmera de segurança, conversa com os familiares, obviamente acompanhar a perícia de local do perito legista no corpo, mas também a perícia de local para a gente entender, né, a cena do crime propriamente dita. E o mais importante, depois eu passei para assistência, né, em que eu conseguia dar sequência nas investigações, e foi uma oportunidade de muito aprendizado. E certamente a Homicídios foi, né, uma página muito importante na minha vida pessoal, mas principalmente profissional na Polícia Civil. Agora, a gente, quando conversa com um policial, com um delegado que é envolvido com divisão de homicídios, o telefone tá tocando, mas é assim mesmo, tem gente. É rádio, é podcast, é assim mesmo. Quando a gente fala em homicídio, a gente fala em delegacia pesada, casos pesados. Às vezes o cara trabalha para não poder levar aquilo para casa, porque sabe que pega um caso dramático, mas que às vezes envolve criança, sim, idoso, que são vítimas que mexem com o nosso psicológico. Apesar da experiência policial, apesar do preparo que o delegado tem na academia de polícia, apesar do treinamento que ele recebe, nem todo mundo tem essa capacidade de, às vezes, controlar 100%. Sempre tem alguma coisa que mexe com você. Quando você chegou no homicídio, qual foi o caso que mais mexeu com o delegado Breno Carnevale, recém-chegado no homicídio? Olha, Lucas, para mim, como eu falei, eu sempre quis ser policial, mas os policiais, eles não são seres humanos, né? Não são super-heróis, são seres humanos. E eu me recordo que, ainda criança, me sensibilizou muito uma notícia de jornal em que eu via que jovens haviam sido assassinados na porta de uma casa noturna na Baixada Fluminense, e me incomodava a pouca repercussão que aquelas mortes ganhavam, né, nos meios de comunicação em geral. E quando eu vou para o homicídio da Baixada, é quase que uma conexão com o Breno ali dos seus 12, 13 anos de idade, indignado com essa violência, né, com essas mortes quase que diárias e cotidianas. Então, mais do que um caso específico, eu me lembro que quando eu vou para o homicídio da Baixada Fluminense, e quando eu passava o dia inteiro do meu plantão, às 24 horas, literalmente circulando, indo para cada cena de crime e vendo, né, o quão banalizada é a vida das pessoas, né, pela morte violenta desses criminosos que, enfim, ou matam para roubar, ou matam, né, por violência de gênero, ou matam por conta de questões de guerra de facção. E essa dor, né, das famílias, né, porque a família da vítima... Mas tem um caso que me marcou muito, que foi um latrocínio, né, um roubo seguido de morte, na Via Dutra, né, acontecido ali entre 3h30 e 5 horas da manhã, ou seja, o retrato, né, da população trabalhadora que estava ali no ponto de ônibus às 3h30 da manhã para poder ir para o seu trabalho, e foi assassinada por criminosos que tentaram roubar um aparelho de telefone celular. Então essa morte violenta, ela de fato, ainda me indigna, né, mas é claro que a gente tem que ter esse cuidado de não permitir que esse sentimento, que a emoção atrapalhe o trabalho de investigação, que é técnico, né? O trabalho de investigação, ele precisa ser técnico e ele não pode ser assodado, né? O delegado de polícia, especialmente de homicídios, e a sua equipe de policiais, eles precisam ter a cautela, a razão para não precipitar uma versão dos fatos que muitas vezes está ali escondida. Muitas vezes a cena do crime tem uma situação que precisa de uma atenção especial para que o deslinde da história aconteça de uma forma criteriosa, dentro, obviamente, das diligências previstas na lei, e assim a gente conseguir fazer justiça, que é o que a polícia, né, quando está investigando um homicídio, quer entregar para a sociedade, quer a resposta, quer elucidar aquele crime. Por mais que a sociedade cobre, quando o caso, por exemplo, tem uma extrema repercussão, as pessoas cobram da polícia, achando que a polícia
tem que resolver de uma hora para outra. A gente entende, e a sociedade tem que entender também, que requer uma investigação para cada caso. Às vezes você tem que ter cuidado para você não indiciar uma pessoa errada, como já aconteceu em várias vezes. Às vezes você quer colocar pressão para resolver um caso, mas o caso é solucionado de maneira técnica, né? Isso acaba acontecendo, como já aconteceu também, e o seu profissionalismo nesse caso, eu tenho certeza que se destacou bastante. Agora, o Breno, da Divisão de Homicídios, ele recebe um convite do prefeito Eduardo Paes. Aliás, você é um cara muito importante para o quadro do prefeito Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, de assumir a Secretaria Municipal de Ordem Pública. O Breno chega na secretaria, mas eu queria saber de você, como é que foi esse convite? Você estava onde? Como é que foi uma ligação? Foi uma reunião? Como é que chegou esse convite para você? Perfeito. Bom, ainda depois da homicídio da Baixada, né? Eu passo pelo homicídio da capital, eu vou para outras delegacias, trabalho depois em Nova Iguaçu, trabalho em Belfor Roxo, e em 2020, né, quando o prefeito Eduardo Paes, na verdade, é eleito, né, a eleição foi ali em novembro, por conta da pandemia, e eu fui convidado inicialmente para ser subsecretário de Integridade pelo, à época, secretário de governo, indicado pelo prefeito Eduardo Paes, Marcelo Calero, deputado Integridade federal. Pública. Integridade Pública da Prefeitura. E eu ainda não sequer conhecia o prefeito Eduardo Paes. E aí, na transição de governo, ali no mês de dezembro de 2020, né, eu conheci o prefeito Eduardo Paes, participei de algumas reuniões de transição de governo sobre a questão da integridade na prefeitura, e na terceira, quarta ocasião em que eu estive com o prefeito, ele me fez o convite, né, para que eu assumisse a Secretaria de Ordem Pública, e com um endereçamento muito claro de trabalhar o ordenamento urbano e pensar o ordenamento urbano também naquilo que tivesse impacto na segurança pública. E daí vem a questão das demolições de construções ilegais do crime organizado, a questão da fiscalização dos ferros velhos, a criação do programa BRT Seguro, a Ronda Maria da Penha na Guarda Municipal. E então, houve essa sintonia, né, essa convergência da minha capacidade, né, de entrega mesmo como delegado de polícia, mas obviamente adaptado para um cenário de organização da cidade, o que para mim foi um desafio profissional muito interessante, e eu permaneci lá durante quase 5 anos, né? Saí agora em agosto. Pegou a tua experiência na segurança pública já com a Polícia Civil e levou para a CEOP. Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Breno. Aconteceu uma coisa com você que é preocupante, que foram a chegada de ameaças. Você começou a trabalhar, demolir imóvel que não era para demolir, uma hora imóvel do Comando Vermelho, outra hora imóvel na milícia, e aí isso tem uma retaliação do crime organizado. Como é que foram chegando essas primeiras ameaças? Qual foi a primeira ameaça que você recebeu? A gente recebe, né? Existe um fluxo de informações tanto dos setores de inteligência e também do Disque Denúncia, né? Então havia chegado uma notícia, uma informação preliminar de insatisfação com relação a demolições de construções da Muzema, né, que é uma região da cidade que sofre influência do crime organizado, né, a época da milícia, e depois uma relacionada a demolições também nas áreas do tráfico. Essas informações chegaram pelo Disque Denúncia e pelos canais de inteligência da própria Polícia Civil, né? Claro, a gente redobra cuidado, claro. A gente que trabalha com segurança pública, né, fica atento. Pede segurança da prefeitura? Tem a segurança, mas eu sempre acreditei no trabalho feito de uma forma técnica, né? Então, claro. E não foi diferente durante as investigações de homicídios, em que inevitavelmente nós prendíamos, né, indiciamos e prendemos traficantes, milicianos, contraventor, feminicida, infelizmente agentes públicos da polícia que acabam cometendo crimes, né? Então, esse desgaste, essa indisposição com quem está à margem da lei é natural para alguém que quer fazer um trabalho de polícia, de fiscalização, de ordenamento, né? Inevitavelmente isso vai acontecer. E é claro, o profissional de segurança, ele estará seguro sempre que ele trabalhar de forma técnica, ou seja, ele não pessoalizar as questões, porque o cargo público, ele é um cargo que objetiva o interesse comum, ele não objetiva interesses pessoais, e muito importante que o agente da lei, ele não vire sócio de bandido, né? Que ele não vire sócio, né, de vagabundo. Isso significa dizer, o agente da lei, ele não pode ter negociação
com o criminoso. É verdade. Sob pena do criminoso olhar para o agente da lei não como uma autoridade, mas como alguém que está numa mesa de negociação. E aí, essa lógica de autoridade, ela precisa ser mantida. E ela é mantida com autoridade sendo imposta pelo trabalho correto, pela honestidade, pela coisa pública, né? Pelo senso de republicano que a autoridade precisa ter. Agora, você prestou concurso para a Polícia Civil, tomou posse como delegado, concursado ninguém tira. Você não está a serviço de políticos. Exatamente. Você está a serviço do Estado. Que é uma questão, né? A segurança pública, as polícias, elas são carreiras de Estado e não de governo. Então, assim, nenhum ator político tem a propriedade sobre polícia, sobre órgãos de segurança, né? Nenhum político, seja qual for o espectro político que ele obedeça, qual seja a ideologia, a polícia, as polícias, né, os órgãos, as carreiras de Estado, elas devem obediência à Constituição e à legislação. Isso, as pessoas precisam ter isso em mente até para poderem analisar, né, os comportamentos mundo afora de como a gestão pública trata dos órgãos de segurança. Sim, e você como secretário de Ordem Pública, retomando aquilo que eu estava falando contigo, você está num cargo comissionado, ou seja, o único que pode exonerar você ou é a população fazendo pressão, o prefeito dando a canetada. Claro. O prefeito, não tô satisfeito com o trabalho do Breno está exonerado, vamos colocar outro. Quando você lidou com o primeiro interesse político no cargo de secretário de Ordem Pública, porque sempre tem, não adianta a gente falar que não tem, porque toda a cidade tem, seja capital, interior, região metropolitana, quem assume um cargo comissionado, principalmente num cargo que é importante como a Ordem Pública, sempre vai lidar com interesses escusos dentro do âmbito político. Quando você lidou com o primeiro interesse político, poxa, Breno, não faz aquela demolição não, aquele imóvel é meu, poxa, Breno, não faz aquela operação não, aquele grupo me pertence. Como é que você lidou com isso? Bom, primeiro, essa pergunta é muito importante, até para a gente poder conceituar, né, os interesses. O interesse político, por si só, ele faz parte, né, da democracia, né? Entendendo a política como o espaço de discussão em que as pessoas buscam satisfazer seus interesses legítimos. Claro. Então, é evidente que, por exemplo, a gente, quando ia tratar sobre licenciamento de ambulante, ordenamento, é natural que moradores da região sejam ouvidos, ambulantes sejam ouvidos, lojistas sejam ouvidos, sim, cada um com seu interesse político, né? Seu interesse cidadão de alguma forma influenciar a política pública, tentar aproximá-la daquilo que lhe satisfaz. Agora, como você bem falou, diferente do interesse que pode ser político, mas escuso. E aí, de fato, né, evidentemente, quem está na gestão pública sempre enfrenta esse tipo de situação, mas aí a postura inicial, ela vai ser quase que a bússola de como vai ser dali para frente, né? E não foi diferente na polícia. Quando o profissional de segurança, e no caso da ordem pública, adota uma posição reta, né, objetiva e reta sobre, bom, isso aqui é meu trabalho, o trabalho vai ser realizado, doa quem doer, isso já cria, né, já irradia, sim, esse comportamento irradia para as demais pessoas que, bom, com aquela pessoa é desse jeito, naquela pasta é desse jeito. E é óbvio que é muito importante nesses casos a autonomia, né, e a legitimidade da liderança máxima, como você falou, que é o prefeito da cidade. Então, em todas as operações que nós fizemos de demolição, e aí eu estou falando de demolição do tráfico, da milícia, de tudo que está fora da lei, em todas eu tive absoluto respaldo do prefeito, né? Até porque se assim não fosse, a gente não teria desenvolvido esse trabalho de mais de 5.500 demolições com prejuízo na casa de R$ 1 bilhão, né, para esses grupos. Então, eu lembro, sem te interromper, não, por favor. Eu lembro de uma operação que vocês fizeram, da própria CIOP também, na Rocinha, que era um imóvel no alto da Rocinha, construído pelo tráfico de drogas, pelo Comando Vermelho, que esse imóvel, ele começou a prejudicar o solo. E aí o solo, o que acontecia? Chovia, a Rocinha enchia, por conta desse imóvel construído pelo tráfico de drogas. A presença da CIOP para poder fazer a demolição desse imóvel já ajudou bastante, não só a dar um recado para o crime organizado, mas o próprio meio ambiente.
que a Rocinha enchia d'água quando tinha esse imóvel do tráfico de drogas levantado. A CEOP chega e faz a demolição desse imóvel. Essa é a importância, né? E exatamente, Lucas, porque sempre que a gente faz a demolição de um imóvel irregular, de uma construção irregular, eu sempre quis deixar muito claro para as pessoas quais são os objetivos desse tipo de ação. Então, o primeiro é preservar a vida das pessoas. É verdade. Porque essas construções, via de regra, elas são feitas sem acompanhamento técnico, sem licença, sem engenheiro. Então, elas, a priori, elas já estão colocando as pessoas que ali passarão a residir ou trabalhar, ou as pessoas daquelas redondezas em risco. Porque manejam o solo sem acompanhamento, ainda mais numa área, né, de encosta. Então, a preservação da vida é a grande base desse trabalho. Depois, obviamente, o ordenamento urbano, que é a função principal da CEOP, né? Que é zelar pelo cumprimento das normas urbanísticas, zelar pela proteção do meio ambiente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. E, por uma característica, né, do Rio de Janeiro, por essa apropriação do mercado imobiliário ilegal pelo crime organizado, a consequência, né, com impacto na segurança pública é justamente essa asfixia financeira. Então, é a preservação da vida, o ordenamento da cidade e a asfixia financeira do crime organizado. Porque há muito tempo que o crime organizado já não é sustentado apenas com venda de drogas. É verdade. Então, a gente tem a questão do mercado imobiliário ilegal e o mercado imobiliário ilegal, a importância de combatê-lo porque, primeiro, prejudica o negócio do crime, né? A economia do crime se fica fragilizada, e impedir a ocupação dessas obras ilegais também impede o crescimento do mercado consumidor desses criminosos que extorquem, fazem cobranças indevidas para a utilização de serviços básicos como gás, água, sinal de internet. Então, assim, é realmente uma economia que precisa ser atacada do ponto de vista policial e, obviamente, com políticas públicas, né, que desenvolvam essas áreas. Agora, papinho de bastidor aqui. Claro. Papinho de bastidor, porque a gente gosta disso, né? A gente gosta de uma conversinha de bastidor para saber o que acontece naquilo que a população não vê, naquilo que a imprensa também não vê, né? Qual foi o pedido que o prefeito Eduardo Paes chega para Breno Carnevale, fala assim: Breno, isso aqui tem que resolver. Isso aqui dá o teu jeito, resolve, que você falou assim ao prefeito, isso aqui vai dar M. Qual foi esse caso, assim, mais ou menos? Teve um caso muito emblemático, que na verdade é emblemático para a cidade e que teve muita polêmica, teve muita pressão mesmo, que foi a questão da Feira de Jacari. Né? Aquilo ali tu não dormiu, eu tenho certeza. Não, aquilo ali porque as pessoas. Porque assim, o prefeito, ele é o prefeito da cidade. Ele, quando ele delega e depois ele vai te cobrar, vai fiscalizar se você fez o que ele determinou que fosse feito, né? Então, assim, a missão foi dada e, de fato, ali a gente tinha uma feira a céu aberto em que pese, obviamente, tivessem pessoas ali ganhando seu pão de cada dia de uma forma informal, mas não ilegal. A grosso modo, aquela feira se caracterizou por ser uma feira, né, com produtos roubados, com eletrodomésticos a céu aberto, com iogurtes a céu aberto, tráfico de animais silvestres, venda de peças de veículo. Então a gente fez um trabalho de inteligência robusto, né, a equipe da CEOP, inclusive com fotografia, vídeo de tucano sendo vendido, remédio abortivo, a questão dos eletrodomésticos. Só que ali, como a Feira de Jacari, né, tem esse apelo até cultural, tá na letra da música, tem obviamente uma questão de subsistência daquelas pessoas que muitas nós realocamos para a feira na rua Ucelei, que é uma rua paralela a Martin Luther King, mas de fato essa determinação foi uma determinação que custou energia, que custou planejamento, tempo, integração com outros órgãos. Então, assim, e inevitavelmente, não, mas ali é só trabalhador, enfim. Tem gente honesta, nem todo mundo é bandido, e de fato, nem todo mundo tá errado. E de fato, né, o grande aprendizado, a polícia já traz muito isso, né? A própria investigação de homicídio. A gente vai investigar uma morte, a gente precisa ter em mente que por mais que aquela pessoa eventualmente fosse envolvida com algum tipo de ilícito, primeiro, a família tem direito de ter uma resposta do Estado do porquê que aquela pessoa morreu. E depois que a investigação daquela morte vai levar o poder público
a outras atividades ilegais. Então, separar, né? Antes da gente querer formar uma opinião, porque... Não, eu vou ouvir aquelas pessoas que estão lá na Feira de Jacari, né? A gente fez diversas reuniões. Agora, infelizmente, não é possível atender, né, a todos os interesses, por mais legítimos e compreensíveis que eles sejam. Para ordenar uma cidade, é necessário que a gente imponha determinadas regras e cumpra-as. Teve alguma resistência? Quando vocês chegaram na Feira de Jacari, você encontrar, por exemplo, uma resistência da Associação de Moradores? Isso aqui não vai acabar, isso aqui a gente não vai resolver, vamos ter que passar por cima da gente. Houve esse tipo de resistência? Não, lá não. A resistência lá foi uma resistência muito mais argumentativa, foi uma resistência muito mais no sentido de manifestação de opinião, o que eu acho absolutamente normal, legítimo e saudável. Claro. Né? Mas a gente teve algumas ocasiões de operações da CEOP, especialmente de demolição de construção ilegal e de fiscalização de ferro velho, que são as atividades, né, abraçadas pelo tráfico, abraçadas pela milícia, em que a gente acabou tendo algum nível de resistência, mas sempre conseguimos controlar com técnica, demonstrando o porquê que a gente estava realizando aquela operação e o trabalho sendo feito. O que você não conseguiu fazer na CEOP? O que faltou fazer na tua gestão? Olha, eu acredito que a gente teve... A CEOP, ela tem uma característica que ela apaga muito incêndio, né? Metaforicamente falando, a cidade é muito pujante, a cidade não para, né? São 24 horas de ações diárias. Então, só pra gente ter uma ideia, né, do escopo da ordem pública. Praia, grandes eventos, transporte alternativo, BRT, cuidar das feiras, cuidar dos ambulantes, cuidar dos alvarás, cuidar de perturbação do sossego, atender aos grandes eventos da cidade. E aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, a gente tem muitos eventos. Então, eu acredito que um lugar que eu gostaria de ter, né, arrumado mais. A gente conseguiu arrumar, conseguiu avançar, fizemos várias operações verões, mas assim, a praia ainda é um lugar que eu acho que precisa... Tanto que, antes de eu sair da CEOP, o prefeito editou um decreto, a gente conseguiu padronizar as barracas dos ambulantes fixos, enfim, mas acho que a praia ainda precisa de uma maturidade maior até dos componentes que tem nesse espaço, sejam os ambulantes que circulam, sejam os ambulantes fixos, seja a própria população que frequenta a praia, que gosta de comer lá o milho, mas que, em contrapartida, o sujeito está com aquela panela de água fervendo, andando pelas areias, na altura das crianças, enfim. Tem ali ainda uma série de questões que acho que a população ainda precisa refletir melhor. É nesse mérito que eu quero entrar contigo, você me deu a bola, eu vou entrar agora. Qual é a maior crítica hoje das pessoas com o município do Rio de Janeiro? Cracolândias, ordenamento público, chega na Central do Brasil, as calçadas tomadas, chega na Cinelândia, garotada roubando turista, roubando trabalhador. Cadê a guarda municipal? Cadê a polícia militar? Tanto a guarda municipal quanto a polícia militar são cobradas. Sim. Porque a guarda municipal, a gente entende, é a polícia do município. Agora vai ser armada, mas e sempre foi a polícia do município. Por que há essa dificuldade, no seu entendimento, nesse período que você teve na CEOP? Foram anos estudando o que poderia estar acontecendo. A gente tem que deixar só com a polícia, ou a guarda municipal tem que ter o seu papel no combate a essa desordem no quesito de violência urbana. No quesito da pessoa estar trabalhando, mas está com medo de ter o telefone roubado, o cordão roubado, e a guarda municipal às vezes não consegue dar conta desse problema. Por que você acha que esse problema ainda existe? Bom, a guarda municipal ela tem um papel importantíssimo, né, na segurança pública, e aí a gente tem, obviamente, várias questões jurídicas nesse meio do caminho, mas a guarda municipal, antes mesmo do armamento, ela já faz um trabalho preventivo, né? Então a guarda municipal está nos parques, né, da prefeitura, está nas praças. A própria Operação Verão é uma operação que já existe há vários anos, né, e cada vez mais integrada e cada vez mais duradoura. Eu me lembro de ter começado uma Operação Verão no dia 26 de agosto, que ainda era inverno, porque começou a ter movimento de praia, né, aos finais de semana, durante a semana. Então a gente ficou de 26 de agosto até final de março em Operação Verão, com a guarda fazendo patrulhamento. O próprio BRT Seguro é um programa com guarda municipal,
né, direto ali fazendo o trabalho preventivo. O que a gente tem hoje de ganho, de mudança, primeiro, é que a Câmara dos Vereadores aprovou finalmente o armamento da Guarda, né? Então, só em 2025 a Câmara dos Vereadores aprovou a Guarda Armada, e isso é natural, isso é fruto de um debate, né? A sociedade vai amadurecendo a ideia e vai abrindo espaço para isso acontecer. E, paralelamente a isso, o STF decidiu que a Guarda pode fazer policiamento ostensivo. Ah, mas a Guarda sempre fez esse trabalho preventivo de ostensividade, mas ainda existia muita resistência jurídica e muitas prisões que a Guarda fazia acabavam sendo anuladas, né, nas instâncias superiores. Agora não, o STF definiu que a Guarda pode fazer. Então, junta o armamento no âmbito municipal e junta a decisão do STF, a gente vai ter a divisão de elite, que vai entrar justamente nesse drama, né? Vai entrar na rua para poder coibir furto e roubo a pedestre, nos espaços urbanos. Então, é o furto e o roubo de celular, é o furto e o roubo de cordão, que são situações que acabam, né, prejudicando o pobre, o rico, o morador da cidade, o cara que só vem pro Rio trabalhar, o turista. É uma realidade que a gente precisa combater. Mas você acha que faltava essa retaguarda jurídica? Com certeza. Uma base jurídica? Primeiro porque a gente tem, se a gente for pegar em números, por exemplo, só o BRT Seguro, desde junho de 2021... Que nós vamos falar já sobre isso. Fez mais de 5 mil prisões. Então isso mostra que a Guarda Municipal tem feito um trabalho, né, especificamente no BRT, de prisão de criminosos, né, seja por furto, seja por vandalismo. E, obviamente, a gente tem uma cidade com uma capilaridade muito grande, e hoje a gente tem um respaldo jurídico e, obviamente, um respaldo operacional, que é a arma de fogo, para lidar com uma situação, né, que, infelizmente, muitos criminosos hoje estão praticando diversos crimes com arma de fogo. Então é importante que a Guarda Municipal tenha também à sua disposição um instrumento que, bem utilizado, certamente vai ser mais uma ferramenta para proteger a população. Aproveitando para falar do BRT Seguro, eu queria saber a tua opinião do seguinte: o prefeito está avaliando substituir o BRT pelo VLT. Está tendo essa obra na Via Dutra também. A gente sabe que atos de vandalismo sempre acontece, porque existe gente mal e sempre vai existir. Não importa o quanto a segurança vai estar reforçada, não importa quão competente a Guarda Municipal é, gente ruim sempre vai existir. Não só no Brasil, mas no mundo afora. Eu queria saber a tua opinião do seguinte: se vai ser necessário se mudar de BRT para VLT, a gente está falando de veículo articulado para veículo sobre trilho, que é diferente. É transporte, mas é completamente diferente. Sim. Se essa segurança, o trabalho que já é desenvolvido pelo BRT Seguro, vai precisar ser adaptado para a circulação do VLT, você acha que vai ter que ter uma adaptação? Vai ter que ter uma adaptação, mas é uma adaptação muito pontual, né? Porque a lógica do BRT Seguro, o que fez, né? Quando a gente criou o programa, em junho de 2021, a gente deixou muito claro para os agentes que fariam parte do programa, que atuariam, né, no BRT Seguro, o guarda municipal, o agente que foi patrulhar no BRT Seguro, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e o modo como ele tinha que fazer. E a gente chama isso de missão dirigida, né? Então, o agente saía da sua base sabendo que ele precisava estar no período de tal hora a tal hora, fazendo patrulhamento naquele corredor, em determinado momento, no horário do dia, ele precisava ficar baseado num terminal, porque havia maior movimento de pessoas, combinado com o monitoramento pelas câmeras da Mob Rio. Então esse conjunto de estratégias fez com que fosse um programa muito efetivo, que reduziu em 90% o índice de vandalismo, que prendeu mais de 5 mil pessoas, né? Então, aí você me pergunta, e se for pro VLT? Vai ser um ajuste muito mais no fino ali, na operação, entender o modal de transporte, mas a metodologia do policiamento, a metodologia, né, do baseamento, da viatura, onde vai ficar posicionada, isso não vai mudar, né? A metodologia não muda, o conteúdo muda, mas a forma de fazer polícia e patrulhamento vai ser muito parecida, vai ser com missão dirigida, vai ser com supervisão, vai ser com monitoramento. Então não vejo prejuízo para a segurança, né? Se for essa mudança a ser estabelecida, eu não sou especialista em transporte público, né? Sou em segurança. Exatamente. Eu tenho certeza que se a mudança for colocada em prática,
a segurança vai conseguir acompanhar sem problema nenhum. Nós estamos recebendo o Breno Carnevale, diretor da Divisão de Elite do Rio de Janeiro, ex-secretário municipal de Ordem Pública, aqui no podcast Código Zero, podcast sobre segurança, produzido aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi. A nossa edição é de Bruno Valentim, a produção é de Júlia Cabreiro e eu sou Lucas Araújo, batendo esse bate-papo aqui com o nosso querido Breno Carnevale. Te convido a continuar ligado no nosso podcast, em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Você tem uma gama de plataformas aí onde você pode acompanhar a nossa grade de podcast. Não tem só o Código Zero não, você pode aproveitar. Quer entretenimento? Tem lá o Café com Pimenta com a nossa querida Márcia Pinho. Você quer esporte? Tem lá o nosso querido Luiz Penido com o Rafa Penido, apresentando o Penidos, né? Podcast. Breno, vamos entrar no assunto Divisão de Elite? Vamos. Todo mundo quer saber como é que vai ser a atuação da Divisão de Elite. No dia 1º de janeiro, o prefeito tomou posse, eu acompanhei ao vivo pela televisão, estava assistindo a posse dele, e aí ele anuncia um pacote de medidas para esse governo, esse novo governo de reeleição. Entre essas medidas está a criação da Força Municipal, a Guarda Armada. Quando o prefeito anuncia, eu falei, ih, rapaz, será que vai dar certo? Será que vai dar bom? E aí começa o debate de rede social, Twitter, Instagram, Facebook. A opinião pública, você sabe disso porque você tem essa experiência e tenho certeza que recebeu essas informações, é do morador dizendo o seguinte: o guarda municipal às vezes já é marrento, você imagine armado. Tem muita gente que tem essa opinião. Sim, sim. Né? A gente está percebendo que vocês prepararam uma academia para treinar essa guarda municipal armada, para treinar essa divisão de elite, mas a pergunta que se faz e a gente vai entrar na temática divisão de elite agora, até que ponto o agente que está sendo treinado pela divisão de elite do Rio de Janeiro, ele vai poder atirar? Em que circunstância? Bom, primeiro, o debate sobre segurança pública, né, ele está cada vez mais aflorado, está cada vez maior. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né, a gente tem absoluta consciência disso. E uma das primeiras mensagens que eu passo quando a gente está falando da Força Municipal, que é a divisão de elite da Guarda Municipal, são os pilares sobre os quais ela está sendo desenvolvida e construída, né? Então é como se fosse estar erguendo um prédio e tem lá as vigas de sustentação da divisão de elite da Guarda Municipal. O primeiro delas é uma boa seleção, né? Então nós estamos selecionando guardas municipais que já conhecem, né, o trabalho da cidade do Rio de Janeiro. Esses guardas, eles precisam ter um conceito excelente na instituição. Eles, com um conceito excelente, são submetidos à prova física, né, aptidão física, prova psicotécnica, né, para testar as capacidades psicológicas relacionadas ao uso de arma de fogo, exames médicos, exame toxicológico. E aí, passando por esses exames, eles são habilitados a entrarem no curso de formação. Então, é uma seleção. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é o treinamento. O treinamento, ele já começa na seleção, que é o curso de formação policial, que está sendo dado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sim, e pela Polícia Rodoviária Federal, né, que é uma polícia ostensiva, de caráter civil, que tem uma academia própria em Florianópolis. Então tem um quadro de instrutores Brasil afora, absolutamente qualificado, esse quadro. E é com essa premissa de boa seleção e bom treinamento que esses guardas estarão na rua fazendo o uso da arma de fogo. Mas em que circunstâncias o uso da arma de fogo? Primeiro, a gente tem que olhar para a Força Municipal e entender. Ela tem uma função de coibir furto e roubo em espaços urbanos. É para esse patrulhamento que a Força Municipal está sendo criada. Então a Força Municipal não vai fazer operações táticas de retomada de território. Essas operações para retomada de território, elas são importantes, mas elas vão caber à polícia, né? Um trabalho da força, é complementar. A Força Municipal não vai fazer ação de ordenamento urbano. Então, o agente da divisão de elite armado, ele não vai participar de nenhuma operação para repressão a comércio ambulante, ele não vai participar de operação de demolição de ordenamento, ele vai focar, como eu falei, com uma missão dirigida de furto e roubo. E uma das disciplinas mais importantes do curso de formação
é o uso diferenciado da força, né? É justamente para o agente saber em que circunstâncias a arma de fogo é necessária de ser utilizada. E para isso a gente está desenvolvendo protocolos de operação padrão, né? Que são os POPs. Sim. Ali nos POPs, o agente vai ter tudo sobre o uso diferenciado da força. Então, exemplo, né? Supostamente um agente determinou a parada de um veículo, o veículo não obedeceu essa ordem de parada, mas o agente não consegue nem visualizar o que tem dentro do veículo. Isso é um caso clássico de academia da boa prática policial, de que não é uma circunstância para efetuar um disparo de arma de fogo, porque você pode estar diante de uma pessoa que não ouviu o seu comando, que não viu o seu comando, que passou porque está com um documento irregular, pode ter um refém ali dentro. Então são uma série de circunstâncias que não justificam um disparo de arma de fogo. Outro fator que vai proteger o agente, proteger a população, é o uso da câmera corporal. Cada agente da Força Municipal vai sair com uma câmera de monitoramento corporal individualizado. Isso serve para proteger o agente, né, para produzir provas daquilo que ele fizer na rua e, obviamente, vai ter uma função corretiva nas ocasiões em que houver desvio de conduta. Mas a própria câmera corporal, ela já vai servir para diminuir a quantidade de desvios de conduta. Os agentes vão ser monitorados via GPS. Então, nós estamos fazendo, e aí entra o equipamento, né? A boa seleção, o bom treinamento, a equipe bem equipada, bem monitorada. Tudo isso é justamente para que a população sinta segurança, né, no agente da Força Municipal, que por sua vez vai ter recebido da Prefeitura um bom treinamento, um bom equipamento e as instruções sobre aquilo que eles podem e não podem fazer. Em relação a esse preparo, por exemplo, simular uma situação. A equipe da Guarda Municipal, da Divisão de Elite, está num patrulhamento, se deparou com uma situação de, vamos supor, um roubo, faz o disparo em direção ao alvo certo, mas acaba acertando uma pessoa inocente. Qual é o processo que vai envolver a investigação internamente? Tem uma corregedoria? Vai ter uma corregedoria? Sim, a Força Municipal, ela conta com uma ouvidoria autônoma e uma corregedoria autônoma. E aí, esse tipo de controle, ele é muito importante porque é uma força com atribuição para fazer o policiamento ostensivo, né? Como a gente falou aqui mais cedo da decisão do STF. Sim. E toda força, toda atividade policial, ela precisa se submeter a controles rígidos, né? De eficiência, de legitimidade e de legalidade. Então, para isso a gente vai ter uma ouvidoria própria para receber informações, denúncias, e uma corregedoria autônoma, né? Que é justamente o meio, né, de apuração autônoma, apuração transparente de eventuais desvios de conduta. E, como não poderia deixar de ser, a Força Municipal se submeterá ao controle externo do Ministério Público, né, justamente por ser um órgão que vai desempenhar atividade policial. Inclusive, eu já estive, né, com promotores do grupo de segurança pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, conversando, explicando como a Força Municipal vai funcionar, mostrando, né, o nosso compromisso com a transparência. Então, qualquer desvio de conduta, notícia de desvio de conduta, será devidamente apurado. Por quê? Isso tem duas funções muito importantes. Primeiro, reprimir o desvio de conduta, né? Quando a instituição consegue dar uma resposta efetiva para o desviante, ele reprime o mau comportamento e ele reforça, ele enaltece aquele guarda, aquele agente que cumpre as regras, né? Que faz o seu trabalho de uma forma honrosa, de uma forma legal. Sim. Então é muito importante, e na academia eles já estão tendo aula sobre corregedoria, ouvidoria. Então eles já saem para a rua sabedores de que serão fiscalizados e monitorados, como já são na Guarda Municipal, né? Já existe a corregedoria, já existe a ouvidoria, mas eu entendo que, por se tratar de uma atividade com viés de policiamento ostensivo, naturalmente, e uso de arma de fogo, naturalmente é necessário que se coloquem à disposição
dos órgãos de controle e da própria população ferramentas, né, mais rigorosas de controle. O que vocês estão preparando para não ter conflito com a Polícia Militar? Por quê? A Força Municipal, estou com guarda na cabeça, não sei por quê, mas porque tá em conjunto, não tem como separar uma da outra. O que vocês estão separando, por exemplo, para evitar conflito, tanto de interesse quanto operacional, com aquilo que a Polícia Militar já faz? Tem alguma coisa sendo preparada em relação a isso? Sim, primeiro a gente está estudando a mancha criminal com relação a furto e roubo da cidade, né? E aí é dentro desse contexto que a Força Municipal vai atuar. A gente vai se debruçando sobre essa mancha criminal, entendendo aonde nós iremos alocar os nossos agentes da Força Municipal. E o passo seguinte é justamente conversar com o comandante do batalhão da respectiva área e com o delegado, né, responsável pela delegacia da respectiva área. E isso não é novidade para a prefeitura, né? Então a gente falou aqui da ordem pública. Durante os quase 5 anos à frente da ordem pública, nós fizemos várias ações integradas às forças policiais e ao próprio Ministério Público, né? Sejam as demolições com o Ministério Público, sejam a Operação Verão, a operação em grandes eventos. Todas essas operações, elas trazem no seu planejamento várias reuniões no centro de operações com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, ABIN. Então não é novidade essa integração para a prefeitura. Então, naturalmente, nós faremos essas reuniões, porque a Força Municipal tem uma função complementar à polícia. A Força Municipal não substitui a polícia, ela auxilia, ela complementa, ela ajuda a polícia. Então, é importante que, uma vez a Força Municipal estando em um local, o comandante do batalhão da Polícia Militar, sabendo que a Força Municipal vai atuar na sua região, possa expandir a sua área de patrulhamento para que não fique sobreposto ao efetivo da Força Municipal. E aí essa integração certamente vai colaborar com a redução dos índices de criminalidade naquela região e vai beneficiar a população que mora ali, que trabalha ali, que se diverte ali, que estuda ali. Então, eu não tenho a menor dúvida de que os nossos companheiros de segurança pública farão esse trabalho integrado como a gente já vem fazendo durante esses anos. Começou o trabalho da divisão de elite. Onde é que vocês pretendem reforçar primeiro? Orla, centro da cidade? Vocês pensam em montar algum tipo de base operacional parecido com segurança presente, onde o agente vai ficar ali parado só para poder reforçar a segurança? Vocês pensam em alguma coisa para basear essas equipes? A gente tem 3 bases, né, previstas no nosso planejamento. É uma base no Leblon, uma base no Parque Piedade e uma base no Parque Oeste. Então, de cara, a gente já percebe que a Força Municipal estará, né, pela cidade, né? Não tem essa de é só na Zona Sul, é só no centro, é só na Zona... Não, ela vai estar espalhada na cidade, mas, como eu falei, dentro de uma metodologia científica, né? A gente vai olhar para a mancha criminal, vai entender quais são esses dados e evidências, e aí, de acordo com essa mancha, é que esse efetivo vai ser distribuído dessas bases, né? Eles se apresentam nessas bases e são distribuídos com missão dirigida, com monitoramento, com acompanhamento, supervisão, para que o trabalho seja desenvolvido. Mas por que a escolha dessas 3 bases? Foi algum levantamento, alguma informação que vocês tiveram? Essas bases, elas na verdade, elas trazem, né, grandes regiões da cidade, né, que é a região sul-centro, aqui, né, pegando o Leblon, que fica ali no corredor da Lagoa. Leblon tá claro, né? E a Zona Norte, Parque Piedade tem ali a proximidade com a Zona Norte. É possível também do Parque Piedade a gente alcançar Jacarepaguá e a própria Zona Oeste, né, que por sua natureza de grande Zona Oeste, que agora tem a separação de Sudoeste e Zona Oeste, né, que a gente está falando aí de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, né, são regiões importantes da cidade e que também apresentam, né, a gente está nessa fase de estudo, mas tem lá uma mancha criminal importante de furto e roubo também. Outra pergunta que eu ia te fazer também, qual o modelo de arma que a divisão vai usar? A pistola, né, e... Calibre? A gente está usando a pistola calibre 9. E é importante a gente destacar, né, que essas armas são apenas uma das ferramentas que estarão à disposição dos agentes, né? Os agentes terão os instrumentos menos letais, né, de menor potencial ofensivo, que a gente chama, que são o espargidor, a tonfa, a própria taser, né? Isso porque, naquilo que a gente falava agora de uso da força, em muitas situações, a arma de fogo é absolutamente desnecessária, né? Então, a arma de fogo, ela é
praticamente a última opção do agente. É claro, né? Dependendo da situação. Por isso que o uso da força é diferenciado, ele não é necessariamente progressivo. Porque o uso progressivo dá uma ideia de que o agente precisa necessariamente começar com a verbalização e terminar com a arma de fogo. Não, sim. Depende da situação que se apresente. Se ele já está vislumbrando uma ameaça real ou iminente, né, de alguém usando uma arma de fogo, é natural que ele imediatamente e de início faça uso da arma de fogo. Mas é importante que o agente tenha à sua disposição outros equipamentos de menor potencial ofensivo. Mas a priori, de arma de fogo, só pistola calibre 9. Sim, porque conversa com a função que eles vão desempenhar de patrulhamento em áreas com muita circulação de pessoas, né, focado no roubo e no furto dos pedestres, crimes que muito remotamente a gente vê o uso de arma longa, por exemplo. Mas existe alguma ideia de futuramente melhorar esse armamento? Não, vamos usar outro modelo. Assim, a gente tem, e isso é muito importante na segurança, né? A gente está, por exemplo, desenhando os POPs, né? E eu falei isso na academia, na oportunidade que eu tive essa semana de falar mais com os alunos. Eu expliquei, os POPs são desenvolvidos, né, com base na experiência de boas práticas policiais mundo afora. Mas nada impede, e pelo contrário, o agente de campo vai ser estimulado a colaborar com o aperfeiçoamento dos POPs, porque é ele que está na rua aplicando aquele protocolo. E a mesma coisa, a gente está sentindo que em determinado lugar talvez valha a pena um outro tipo de equipamento. Isso vai absolutamente estar sendo o tempo inteiro revisitado. Sim. Então não há nenhuma objeção a priori de incremento, de alteração, se essa alteração for necessária do ponto de vista técnico. Perfeito. Breno, eu queria fazer um bate-bola contigo. Claro. Aí eu queria chamar a opinião do Breno, não só delegado, não só profissional de segurança pública, mas como estudante de segurança pública. Internação compulsória, a favor ou contra? Para pessoas com dependência química constatada medicinalmente, a favor. E aí, por que você é a favor? Olha só, a gente precisa ter clareza sobre o tema população em situação de rua. População em situação de rua é um conceito que abarca diversas realidades. Então a gente tem as pessoas miseráveis, absolutamente miseráveis do ponto de vista econômico. A gente tem as pessoas que são adictas de substâncias ilícitas. A gente tem as pessoas que têm problemas mentais. E a gente tem as pessoas que, infelizmente, às vezes conjugam todos esses fatores. São vulneráveis economicamente, são pessoas com adicção de substâncias ilícitas e são pessoas com problemas mentais. E em algumas ocasiões, né, e aí, obviamente, a gente tem que ter um parecer médico sobre esse assunto, essas pessoas não têm capacidade de se comportar de acordo com suas decisões e muito menos de tomar decisões. Então, em muitos casos, para proteção dessas próprias pessoas, eu vislumbro a internação compulsória com acompanhamento médico como uma saída para que a pessoa se recupere, ao menos num primeiro momento. Legislação no âmbito criminal. Tem que mudar ou o que tá perfeito? Tem que mudar. A legislação criminal, na minha opinião, tem que mudar. Ela não é a única justificativa pro excesso de violência que a gente tem, né? Pelo menos não na minha visão. Eu acho que tem que mudar muita coisa. Mas a legislação com certeza tem que mudar, e eu dou exemplos práticos, né? A gente hoje tem uma legislação em que o sujeito sai na rua para roubar, e se a pena do crime é de 6 a 12 anos, o sujeito passa 2 preso, né? Então, assim, o Código Penal hoje, a parte do preceito secundário lá das penas, é quase uma ficção jurídica, porque aquela pena não é cumprida. E às vezes a gente vê a própria comunicação, né? E aí eu tô falando geral, a população, a internet, a grande imprensa. Porque o fulano praticou o crime de roubo e pode ficar até... Não vai ficar. Então, assim, essa conversa de que pode ficar até... Não vai ficar. Ele vai ficar dependendo do cálculo ali, 2 anos. 2 anos e meio preso por um crime cometido com arma de fogo, né? Homicídio. A gente vê quantos feminicidas eu prendi em 2015, 2016, e esses caras já estão na rua. Então, assim, se não tiver
uma aplicação penal firme, né? Uma lei que efetivamente deixa a pessoa presa, porque muito se fala, porque o Brasil prende muito e prende mal. Não, o Brasil não é que ele prende mal, é que a prisão, ela acaba sendo ali uma fração de tempo do que efetivamente o legislador definiu como sendo a ser cumprido. Agora, a gente também tem a questão dos presídios. Não adianta você colocar o cara preso se o cara dentro da cadeia ele tá mandando mais do que fora. Aí precisa ter moral, tem que ter autoridade, tem que ter gente pra botar ordem na casa. Você falou de uma coisa que eu tava debatendo com um amigo meu essa semana, prender mal. Caso que aconteceu, delegado de uma determinada distrital, vou evitar falar o nome, pediu a prisão de um criminoso com base em imagem de drone que a polícia fez. O delegado usou essas imagens, anexou no inquérito, comprovou que o cara realmente era envolvido, tinha todas as provas, material probatório completo. O advogado do preso entrou com um processo questionando o seguinte: vocês pediram autorização da ANAC para subir o drone? Baseado nisso, ele conseguiu soltar o cliente dele. Baseado nesse detalhe da legislação. É aí que a gente entra na questão da lei ser branda. Exatamente, porque hoje o que a gente tem é a teoria do direito penal, né? A gente tem várias construções jurídicas normativas, né, que vão, né, dar ao acusado uma série de direitos de ampla defesa, devido ao processo legal, e isso é natural de um Estado democrático de direito. O que não dá é para colocar, né, sob o poder público, sob a sociedade, o ônus de provas impossíveis, né? Porque muitas vezes a gente está diante de situações fáticas em que existem os indícios, existe a comprovação desses indícios, e o que se busca, na verdade, são standards, né? São padrões de prova que são inalcançáveis por qualquer órgão de investigação do mundo. Então, assim, e outra, tem um detalhe, né? A polícia, o papel da polícia é reunir elementos indiciários, ou seja, indícios de autoria e comprovação de materialidade, para que esse conjunto probatório vá para o Ministério Público e o Ministério Público ofereça a denúncia e ao longo do processo criminal produza provas. Então a gente tem uma necessidade aqui no sistema judicial brasileiro de repetição de provas, que também é desafiador, porque muitas vezes uma pessoa fala na delegacia e ela fica com medo de falar em juízo, porque ela acaba sendo vítima da própria atuação da facção criminosa. Exatamente. Que ele vai denunciar. Então, a gente precisa fazer inovação legislativa, precisa olhar com um olhar atento para isso, porque isso impacta nos índices de criminalidade, nos índices de reincidência, nos índices de elucidação de crimes. A Vera Araújo falou exatamente isso aqui no podcast que nós tivemos com ela, sobre o Brasil poderia adotar um modelo que é adotado na Itália, contra as máfias italianas. O juiz nomenclatura 0102, a testemunha 0102, nunca usar nome. Você acha que poderia realmente ser aproveitado isso? Sim, é uma forma de você proteger as instâncias de autoridade, né? Porque assim, não é raro, e aí qualquer policial pode dar esse testemunho, não é raro um agente da lei ser chamado para prestar depoimento sobre uma investigação que realizou há 4, 5... Eu, particularmente, eu trabalhei no homicídio, como a gente falou aqui, de 2014 a 2018. Eu até hoje sou chamado para prestar depoimento como testemunha de acusação, para explicar a investigação, de como a gente chegou naquele autor, quais foram as circunstâncias, e a gente está em 2025. Então, só para a gente ter uma ideia, são processos que já estão durando aí pelo menos 8 anos, 7 anos. E, invariavelmente, esses caras, muitas vezes, que foram presos e indiciados por homicídio, por latrocínio, por feminicídio, estão soltos. E aí, é claro, o policial, ele tá acostumado a lidar com esse tipo de realidade. Mas você imagina uma testemunha que naquela época, na delegacia, reconheceu o autor de um homicídio, falou que foi aquela pessoa que matou, que esquartejou, que fez o diabo que fez, vai chegar em juízo para prestar depoimento com um sujeito solto, ou sabendo que o sujeito vai ficar no máximo mais 1 ano preso. Então tem sim um componente legislativo que precisa mudar, mas não é só o componente legislativo, tem que melhorar índice de elucidação de crime, tem que botar, né, enfim, tem uma série de ferramentas aí de segurança pública que a gente
precisa discutir. Você mencionou que ainda participa de muitos inquéritos, né? Você esteve participando do inquérito da Marielle Franco. Breno, por que demorou tanto a chegar no mandante, a chegar numa elucidação desse caso? Olha, eu, Breno, não participei da investigação do caso Marielle, tá? Na verdade, eu sou testemunha no caso Marielle, no Supremo Tribunal Federal, mas eu não participei da investigação propriamente dita. Tanto assim que eu saí do homicídio da capital quase que contemporâneo à morte da vereadora e do seu assessor. Mas o que eu pude, né, testemunhar foi justamente sobre a dificuldade que havia, ao menos na época em que eu estava lá, na divisão de homicídios, de se investigar determinados crimes que apontavam para indícios de participação do tal escritório do crime, que reunia ali uma mistura de máfia com contravenção penal, com jogo do bicho, com polícia, né? Essa dificuldade de investigar esses crimes eu relatei porque passei por essas situações e, segundo a investigação, eu também não tive acesso a esse inquérito, muito menos ao processo, mas o que a gente ouve da imprensa e obviamente, a depender, né, do rumo que o processo foi levando, né, ao que parece, há algum nível de relação, né, entre os autores executores da vereadora e do seu assessor e alguns grupos criminosos com essa relação do escritório do crime. Então, e aí é muito falado a questão dos protocolos, porque assim como o patrulhamento, né, e o uso da força tem protocolo, uma investigação de homicídio também tem protocolo. Sim, né? Então eu costumo dizer, o delegado, ele tem uma forma a ser feita. É claro que cada investigação, cada caso é um caso, mas ele tem ali no artigo 6º do Código de Processo Penal uma série de diligências que ele vai ter que fazer. Oitiva de testemunha, como eu falei, as câmeras, a perícia. Ele pode fazer a cariação, ele pode refazer o caminho do suposto autor, ele pode fazer o confronto balístico. Então, para mim, é muito mais na linha, né, de entender se essas diligências foram feitas ou não foram feitas e em que tempo elas foram feitas. Daí, respondendo a sua pergunta, eu não sei dizer se demorou, por que demorou, mas eu acho que a questão é entender se tudo foi feito no tempo em que era possível ter sido feito. Me parece que essa é a grande questão a ser respondida. Para a gente poder encerrar, o assunto de segurança pública vai ser o tema das eleições de 2026. Não adianta, está decretado. Governador que não tratar de segurança pública, candidato à presidência da República que não tratar de segurança pública, corre um risco muito grande de receber um recado das urnas. O tema de segurança pública praticamente vai pautar as eleições do ano que vem, porque existe uma insatisfação popular, existe uma insatisfação do povo brasileiro com o avanço da criminalidade, com o avanço das facções nas comunidades, que as pessoas não aguentam mais essa opressão. Breno Carnevale, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, que eu sei que a tua agenda está cheia, o Breno Carnevale é a favor de classificar as facções do Rio de Janeiro como terroristas? Olha, eu sou a favor... Polêmica, hein? Polêmica. Eu sou a favor de tratar facção criminosa, membro de facção criminosa, seja onde o membro da facção criminosa estiver, como membro de facção criminosa. Se a gente tratar, se a gente investigar direitinho, né, o crime organizado, se a gente mantiver os caras que foram presos e ainda vão ser presos devidamente acautelados, sob poder do Estado, né, dentro de um presídio que quem mande seja o Estado, o poder público, independente do nome que a gente der, isso já vai fazer impacto na segurança pública. Então, na CEOP, a gente demoliu construção ilegal do crime organizado. Se as pessoas querem chamar, né, de crime organizado, de narco isso, narco aquilo, o importante é a autoridade exercer o seu papel. Agora, para exercer o papel de autoridade na segurança pública, não pode não pode ter medo, não pode ter sociedade, não pode ter nenhum tipo de recado que não seja muito direto, tanto para a população quanto para a tropa que vai trabalhar na rua, né, para cumprir essa missão. Então, me parece que o caminho da segurança pública, mudança legislativa, mas também tem uma questão de autoridade. E aí, no nome que vai ser chamado, eu particularmente não acho que seja essa a grande discussão. Acho que a gente tem várias questões
a serem feitas que efetivamente têm condições de melhorar a vida da população. E aí a população mesmo que está botando o tema como principal, né? Mais de 30% das pessoas colocam a segurança pública como grande preocupação, claro, né, de suas vidas. Ninguém sabe fazer mágica. Por mais que o determinado político, governador, presidente tenha uma boa intenção, não existe mágica, não existe receita perfeita. Mas existe uma ideia, um projeto que pode melhorar e avançar na questão de segurança pública. Aqui no Rio de Janeiro, no estado em si, o que você enxerga que deveria mudar pra gente? Em termos de segurança pública? Em termos de segurança. É inadmissível que o Estado ele tenha parcelas de seu território em que não seja o Estado que exerça o monopólio legítimo da força. E isso, infelizmente, teve um aumento exponencial nos últimos anos, né? A fração de território em que o Estado perdeu o monopólio da força aumentou. Isso é inadmissível, porque isso, no final das contas, é o que faz com que as pessoas tenham insegurança e tenham o seu exercício pleno de cidadania comprometido por falta de segurança. Então, para mim, essa é a grande questão que precisa ser enfrentada e, mais uma vez, a questão das prisões, né? Não dá para o Estado não entrar em determinadas parcelas do território e também não dá para o Estado não mandar na própria prisão, na própria penitenciária. Senhoras e senhores, esse foi Breno Carnevale, diretor da Divisão de Elite do Rio de Janeiro. Breno, obrigado, meu irmão. Obrigado, Lucas. Você é fera. Obrigado, adoro conversar contigo. Você é um cara muito didático. Gosto de ouvir você, porque você é um cara que tem experiência, apesar de jovem, tem um futuro muito brilhante pela frente. Já nem tão jovem, né? Rapaz, tá chegando pra mim também, chegando nos 30. Breno, queria que você olhasse para aquela câmera ali, deixasse um recado para a população do Rio de Janeiro, mas que fosse um recado direcionado a quem acredita no seu trabalho e quem acredita que a segurança pública do Rio de Janeiro pode melhorar. Fala para quem está em casa como é que vai ser a atuação da Divisão do Rio, que as pessoas podem confiar, e manda o teu recado, como é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho e rede social. Perfeito. Bom, primeiro agradecer a quem me ouviu até aqui, agradecer o tempo, a paciência. Quero convidá-los, né, a acompanhar o trabalho da Força Municipal, que é a nossa divisão de elite da Guarda Municipal. Tem o perfil da Força Municipal no Instagram, também no meu perfil, @Breno Carnevale. Eu estou o tempo inteiro mostrando como é que a gente está fazendo a preparação desses agentes e nossa divisão de elite da Guarda Municipal, a Força Municipal, ela está sendo construída com pilares fundamentais, né? É a boa seleção, o bom treinamento, a boa formação, a boa capacitação, pessoas equipadas, bem monitoradas, bem instruídas. Então, é com base nessas premissas que a gente vai construir uma força municipal moderna, que respeite o cidadão, mas que seja muito dura, né, na medida da legislação, com os criminosos que praticam furto e roubo na cidade, e eu tenho certeza que a gente vai contribuir para melhorar a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Breno Carnevale, diretor da Divisão de Elite do Rio de Janeiro. Você que acompanhou até agora a gente aqui no podcast Código Zero, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela importância que você está dando à temática de segurança pública. A gente trouxe para você o melhor material possível até aqui. Novos convidados estão para vir. Nossa Julinha Cabreiro aí está fechando uma agenda bacana pra gente. Podcasts temáticos também. Eu sei que muita gente acompanha o combate às máfias. A gente pretende trazer aqui, atenção, hein? Um especialista em máfia italiana. Vamos fazer um podcast só sobre máfia italiana, história, o que está acontecendo até hoje, a presença da máfia italiana aqui no Rio de Janeiro. Você acha que não? Vou provar para você que tem. E o nosso convidado vai mostrar isso para você. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Continua ligado na programação da Super Rádio Tupi, nas nossas plataformas digitais, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Amazon Music. Em todas essas plataformas você pode acompanhar o podcast Código Zero. Um abraço e até o próximo episódio.